Tá gravando. Ai, ai. É com imensa alegria que eu quero apresentar e falar um pouquinho sobre o caminho realizado para conceituar o trabalho da Cia da Hebe. A Cia da Hebe é situada na cidade de Espírito Santo do Pinhal, e uma cidade com 45 mil habitantes, localizada a 200 quilômetros de São Paulo. E nós vamos falar mais especificamente sobre os encontros de criação fotográfica da Cia da Hebe, porque assim foi que ela surgiu. Eu sou Mônica Sucupira, sou atriz graduada pelas artes cênicas na Unicamp, faço teatro desde os 13 anos, iniciei aqui na minha cidade, Espírito Santo do Pinhal, onde participei, formei grupos, e desde essa época tive experiências com atuação, roteiro e direção. Eu apresento a vocês os meus dois companheiros, Tica Tiritili, que é fotógrafa e artista visual, João Barim, que é fotógrafo e designer. A Cia da Hebe, ou especificamente os encontros de criação fotográfica, eles têm a organização, a direção, a orientação, a condução de nós três, artistas de áreas diferentes, com formações diferentes, e nós prezamos por compor essa diversidade de saberes, de ideias, tanto entre nós, organizadores, mas também nos participantes dessa companhia. É importante somar diferenças na criação para elaborar esse reflexo na sociedade, salientando que numa cidade do interior, como a nossa, isso fica cada vez mais difícil e necessário. Eu tenho um enorme respeito por esses dois artistas e sem a condução, proposta deles, pensamentos, vivências, nós não teríamos criado esse alicerce. Eu falo isso não é somente pela capacidade artística de cada um, mas principalmente pelo companheirismo artístico, porque são 5 anos de investimento, de labuta, de trabalho quase que diário. Bom, para a gente falar um pouquinho desses encontros e do nosso trabalho, eu tenho que fazer um retrospecto, né? Voltar um pouquinho lá atrás, para vocês entenderem como que esses encontros surgiram, como a Cia da Hebe surgiu. A nossa experiência como conceito, ela se desdobrou no tempo, sistematizou e fez o nosso conceito de trabalho se tornar prático. Em 1996, ao lado da Tica, nós iniciamos uma pesquisa de linguagem entre as áreas diferentes de teatro e fotografia, realizando várias criações com a proposta de intersecção, interface, hibridismo, que são as definições conceituais para aquilo que quer dizer misturar as linguagens. O que para nós significa uma maneira de criar sem fronteiras entre as formas artísticas. Fundamos a companhia Lambe Lambe de Teatro e Afins, iniciamos ali uma metodologia de criação entre essas duas áreas de teatro e fotografia, sem limites entre elas, mas na transparência que se acumulam, nas transparências que se sobrepõem, no pensamento fluido dos entres e nunca na linha definitiva do limite. As perspectivas e formações, enquanto nós duas criadoras, nos fizeram sair um pouquinho da linguagem tradicional, tanto da fotografia como do teatro, e arriscar um pouquinho mais naquilo que desejávamos praticar. Sobre essas identificações entre teatro e fotografia, eu proponho observar que no espetáculo de teatro é necessário um público na plateia e os atores em cena, para algo acontecer. No ato fotográfico, é preciso o fotógrafo e o fotografado para a ação tomar forma. A experiência do contato, da comunicação com o outro, é um comportamento estético. Olha que bonito isso. É uma necessidade formal para que as duas linguagens
tanto o ato cênico quanto o ato fotográfico se realizem. Pode ser, o ato fotográfico não precisa ser só o fotógrafo e o fotografado. Pode ser o fotografado, uma lei de pessoa, pode ser um animal, pode ser uma paisagem, pode ser um objeto, mas existe uma relação. O que acontece entre partes é fundamental para a outra parte, completamente diferenciada, tanto do teatro quanto da fotografia, acontecer. Além disso, as especificações, dramaturgia, enredo, tema, personagem, história, tudo isso existem nas duas linguagens. Isso para sintetizar basicamente, né? Podemos sintetizar que naquela época o que a gente procurava era a imagem que conta algo ou a fala que cria a imagem. E eu acho que até hoje a gente procura isso. Nunca procuramos fazer uma fotografia ou uma fotografia tradicional ou uma peça de teatro, mas buscamos formatos livres que se originam dependendo de cada objetivo que procuramos naquele momento, de cada busca estética, de cada vontade, de cada desejo daquele momento. Realizamos vídeos, performances, poesias, fotografia, exposições, espetáculos de teatro, ocupações fotográficas, projeções fotográficas, narrações cênicas. É importante dizer que não paramos para pensar e criar um conceito de trabalho entre fotografia e teatro. Olha, agora nós vamos inventar um conceito. Não, nós fomos realizando aquilo que nós imaginávamos, fomos convergindo propostas, realizando ideias, assimilando referências, porque isso é muito importante, estudando, pesquisando, e a cada novo trabalho, isso foi somando e modificando a nossa maneira de trabalhar. Em 2007 e em 2011, eu não vou ficar contando sobre esses trabalhos que nós realizamos, porque o tempo é pequeno. Mas eu acho que existem dois trabalhos fundamentais. Em 2007, de 2007 a 2011, nós realizamos duas criações que elas foram, assim, fundamentais para a gente sedimentar a Cia da Hebe. São o retrato delas com suas fotos e Ao Cair da Tarde. O retrato delas é um PROAC de fotografia que a Tica recebeu, e o objetivo desse projeto era realizar uma exposição de fotos com pessoas idosas, com suas próprias memórias, fotografadas por elas mesmas, fixadas nos corpos delas, nus. Isso era 2007, e era uma época em que a inserção do idoso na sociedade era um tabu ainda, aquilo estava sendo assim cochichado, não era falado, né? Então, era um projeto ousado para o momento, ousado e dificultoso, né? O processo aconteceu de uma maneira muito simples, com encontros 2 vezes por semana, 2 horas cada dia, onde a proposta era investigar a memória por meio físico e corporal. E isso tem uma proposta e uma ideia. Se o que era pretendido era o corpo nu dessas senhoras, então nós teríamos que desnudar essas senhoras, mas não pedindo a elas, olha, dona Sara, a senhora, por favor, tira a roupa que nós vamos fotografar a senhora com a memória aqui no seu corpo. Não, seria indelicado, é um projeto que tem uma simbologia. Então, o que nós trabalhamos foi o corpo físico dessas senhoras, para resgatar nelas a liberdade, a espontaneidade e o vigor físico. A nudez seria uma consequência, e foi uma consequência. Os trabalhos eles eram realizados com 1 hora de vivência corporal, física, e depois dessa 1 hora nós sentávamos e conversávamos sobre temas da vida, assuntos, casamento, família, sexo, desejos, traumas, filhos, saudade, o que eu tive vontade de fazer na vida, entre tantos outros.
Essas conversas, elas eram gravadas, mas não para uso, apenas para a gente conservar esse documento. Eu saliento que essa maneira de trabalhar, essa condução de propor um trabalho físico e depois o relato, ela tem um pensamento, sim, é de que a memória viva, ela aparece em momentos de distração, em momentos em que você aciona algo ali atrás que você não pensou, assim como a criação artística. Bom, no final do terceiro mês, após um pequeno aprendizado de fotografia, mas um aprendizado pequeno, de 2, 3 dias, em que elas aprenderam pegar a câmera, o botão da câmera, o foco e aonde elas enquadravam. Elas tiraram as fotos dos lugares que elas tinham dentro dela, na memória delas. E isso era muito bonito, que eram lugares, assim, absurdos. Era a casa, era a rua, era a igreja que eu frequentava, é onde eu encontrava com meu namorado, enfim. São lugares delas próprios. Elas fotografavam e, posteriormente, um único momento em que isso foi individual, né? E que cada uma ficou nua, de frente para a fotógrafa, que pouco a pouco vestia o corpo delas com a imagem projetadas. E o retrato era finalizado, realizado. É importante dizer que todas as fotos foram feitas em slide, em cromo, né? Então, a possibilidade de erro era grande, né? Delas não acertarem, enfim. Mas a gente confiou. Em 2008, o projeto Ao Cair da Tarde também recebeu um prêmio Estímulo de Teatro, Lei Rouanet, e a ideia desse projeto era realizar um espetáculo de teatro com essas mesmas senhoras, só que dessa vez com mais 5 artistas, oferecendo uma convivência a elas e estando com elas em cena. Artistas da área de dança, música, teatro e vídeo. A gente gosta de complicar, né? A gente não gosta de facilitar. Ai, estava muito fácil, vamos dificultar. Bom, o foco do trabalho eram ainda as memórias delas, contadas, aquelas que nós arquivamos, né, os relatos. Eu recortei alguns relatos com conteúdos e enredos fortes que já eram cenicamente desenhados por elas. E por meio de ideias, vivências, sugestões, provocações, foi se desenhando um roteiro cênico. Essas duas realizações nos colocaram perante um conceito, uma forma de investigação que nos preparou para elaborar o que é hoje a Cia da Hebe. Em 2019, a companhia Lambe Lambe de Teatro e Afins, que fundamos lá em 1996, passa a ser dominada também em São Paulo, Cia da Hebe. Eu faço esse pequeno recorte, porque no final vocês vão entender. O projeto Linhas e Traçados, realizado entre março e dezembro, no Sesc Paulista, em São Paulo, retomava a mesma ideia do projeto de 2007, do retrato delas com suas fotos, só que vivenciado de uma outra maneira, diferente e finalizado em fotografia e vídeo. As fotos eram impressas em tecido e o vídeo era finalizado, mostrando o processo de trabalho e a finalização para elas, intercalando mais uma vez memória, corpo, cena, fotografia, imagem, vídeo, e etc, e etc. Com a potencialidade e importância do resgate físico, emocional, social, por meio da convivência artística. Assim, o ciclo se fecha, mas ele se abre. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está se fechando, ele já está sendo reaberto. Em setembro de 2015, nós vamos agora começar a falar sobre a Cia da Hebe, sobre os encontros especificamente, mas eu acho que era importante fazer esse trajeto, até para nós mesmos nos entendermos enquanto grupo, né? Enquanto coletivo, enquanto companhia. Em setembro de 2015, nós iniciamos a Cia da Hebe na cidade de Espírito Santo do Pinhal. A perspectiva era de continuar com essa mesma pesquisa descrita anteriormente, totalmente realizada ali na cidade.
né? Vivenciar um processo desse porte numa cidade pequena, com pessoas que não são artistas ao lado do que são artistas, tendo como foco a descoberta do fazer fotográfico, aliado às artes cênicas, artes visuais, se mostrava um projeto diferente, ousado, forte e, mais uma vez, difícil. Nomeamos de encontros de criação fotográfica o que seria um curso tradicional de fotografia, porém completamente diferente de um curso tradicional. E uma diferença bem grande. Denominamos encontros e não curso para que o próprio título já fizesse referência às diferenças e ampliasse as informações, formações para toda e qualquer área de criação. Utilizamos o pensamento das artes cênicas para conduzir o processo artístico e o aprendizado da fotografia, além da técnica, passa pelo conceito mais contemporâneo de fotografia híbrida, englobando a pintura, o vídeo, a escultura, a performance, o cinema e tudo mais o que tiver. Portanto, nós podemos dizer que o nosso trabalho dos encontros de criação fotográfica, ele tem como princípio a fotografia, gerada pelas artes cênicas e com o apoio, a pincelada de todas as outras linguagens artísticas, visuais e outras, consequentes, com passagem no campo da memória, da filosofia, da antropologia e da história. É importante a gente falar objetivamente quais são os nossos direcionamentos nos encontros. Primeiro, que o participante tenha, desde o princípio, noções técnicas básicas para fotografar. Não adianta eu querer fotografar e não saber a linguagem fotográfica. Nós não queremos um exímio fotógrafo, nós queremos pessoas que se expressem pela fotografia. Então, existe uma diferença desde o princípio. E desde o princípio, o aprendizado dessa técnica, ela caminha pelo lado do conceito criativo, e nunca somente pelo lado da experiência técnica. Nada contra a técnica, pelo contrário. Precisamos cada vez mais intensificar esse conhecimento. A partir do momento que você aprende algo tecnicamente, o participante passa para um processo criativo, que é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo é a expressividade artística pessoal. Os três objetivos, eles não caminham separados, eles caminham em conjunto. Então, o João vai lá, dá o primeiro encontro sobre técnica, já vem a Tica e já vem algo sobre a criação. Por quê? Quando eles forem realizar algo sobre a técnica, eles já acoplam aquilo que a Tica deu de criação e vice-versa. Então, eles já vão poder criar com algum conhecimento técnico e vão fazer um trabalho técnico com algum conhecimento de criação. Então, essas linguagens, esses elementos, eles se interpõem. E eu entro aí na parte de direcionamento, de criação, da expressão deles, para salientar o que eles podem fazer do trabalho de criação. As possibilidades criativas com as pessoalidades é um termo que eu uso para definir autoria, pensamento e ideia própria, que reflita o encontro daquelas pessoas naquele momento. Os encontros, eles se modificam, se alteram, conforme o elenco é formado. Então, a turma 1 não é igual à turma 4 e não é igual à turma 2. São pessoas diferentes, nós estamos diferentes, o projeto é diferente. E nós não escolhemos um projeto antes. Ele é decorrente daquilo que foi realizado. Os encontros se modificam, se alteram conforme esse elenco formado, assim como um espetáculo de teatro. A CIADAEB procura fomentar em cada participante que a criação artística passa pela história, vivência, memória, estudo, família de cada um, mas principalmente passa pelo conteúdo íntimo, interno,
subjetivo, que é a sua própria sensibilidade, que nos diferencia um do outro. Esse conteúdo interno, essa nossa pessoalidade, esse nosso museu pessoal, precisa ser acionado, né? Precisa ser vivenciado, precisa ser cutucado, dirigido, aprendido, descoberto, para criar. Porque na sociedade ninguém pede para a gente ser sensível, ninguém pede para a gente ser subjetivo, nem na sociedade, nem na escola e nem na família. Pelo contrário, para de ser emotivo. O que é isso? Então, ali é um momento em que as pessoas têm onde colocar essa subjetividade e endereçar para uma criação. Essa descoberta, vocês não têm ideia, é uma descoberta fenomenal para cada participante. Ele fica, parece que uma criança que descobriu algo novo, né? Por quê? Porque ele se sente íntegro, ele se sente pleno como pessoa, ele pode ser ele, né? Não importa que ali ele vai ter, na sociedade ele vai ter que ser diferente, mas ali ele vivencia esse outro lado. E mesmo que ele não se torne artista, ele sabe que essa experiência o transformou, e que essa única experiência o transformou e transforma a família, os seus amigos e a sociedade. A finalização é sempre visual, e o trajeto é todinho realizado pela subjetividade, pela pessoalidade. As imagens produzidas por cada participante refletem esse subjetivo, a imaginação deles, o desejo, as tristezas, os enredos de suas próprias histórias. E para isso o caminho a ser realizado é através de provocação, de intermediações, de vivências cênicas, onde cabe tudo, desde uma brincadeira, como uma cena, como um objeto, como uma interferência urbana, como um livro, como uma leitura, como um vídeo, como uma foto, tudo cabe para a gente provocá-lo a se voltar para dentro. O encontro tem essa duração de 22 a 24 encontros, 4 horas em cada uma vez por semana, somando informações, autores, artistas, ideias, estudo de elementos fotográficos, somando a prática técnica e de criação. Em cada encontro é proposto um trabalho para ser realizado em casa e para ser visto coletivamente no outro encontro. E assim é feita a soma de conteúdos e práticas do convívio artístico e da elaboração individual. Todo o processo é realizado no coletivo, mas cada participante faz no coletivo o seu trajeto pessoal. Cada participante dá a voz e o diálogo acontece na relação que se estabelece entre o que cada um propõe naquilo que foi solicitado no coletivo. E cada proposta individual colocada faz o coletivo aprender. Então, se eu trago algo, não é aquele algo não é só para mim, é para todos. E aquilo é assimilado por todos, absorvido e é passado para o outro. E isso tudo faz o coletivo mudar de estágio. São as pequenas descobertas individuais de cada processo que faz a roda girar. E o movimento entre tempo individual e espaço coletivo propõe também uma modificação no indivíduo enquanto ser social, enquanto cidadão, pois a cada tema, dificuldade, desejo ali proposto, gera reflexões em cada um e não somente no autor dela. Essas transformações acontecem no indivíduo, no coletivo e naqueles que convivem com esta pessoa. É muito bonito ver o participante trazer seus amigos, sua família, seu colega, seu namorado, sua namorada, seu professor, sua mãe, sua avó, para ver os trabalhos realizados, gerando uma outra roda paralela na sociedade. Então, é o micro e o macro funcionando em conjunto. E agora eu vou pedir para os dois falarem um pouquinho, que eu acho que eu já falei bastante, e agora o João e a Tica falam um pouquinho sobre como que eles se relacionam com tudo isso e como que eles fazem, né? Bom, eu
denomino o encontro como a experiência do olhar. E o que você vai experimentar olhar com outros olhos. Como orientadora, me coloco como uma grande escuta e muito atenta aos conteúdos expressos, sirvo de ponte para travessias e ritos de passagens. Assim, estimulo e provoco a experiência do olhar. Desde seu descondicionamento até a descoberta de seu imaginário, onde as camadas interna e externa vão se confrontando, se excluindo, se somando, se sobrepondo, e assim se dá o processo criativo. São etapas de um percurso cheio de surpresas. O que realmente é importante para mim é o despertar das sensibilidades para a expressão de cada um através dos seus conteúdos. Histórias, medos, conquistas, alegrias, derrotas, sonhos, emoções, percepções, enfim, tudo que aflora e se torna parte da forma como cada um se expressa, de maneira muito própria. Para isso, temos que acompanhar bem de pertinho cada um, estar juntinho, disponível para o que aflorar, porque vem coisa boa, coisa ruim, coisa guardada, coisa escondida, e tudo faz parte, tudo é humano. Então, é na arte que tem espaço para isso. Você não é só bom ou só mal, você é tudo. Como o processo criativo é muito vivo, pulsante, vibrante, o preparo dos encontros é sempre em função do resultado do encontro anterior. Por quê? Porque a gente tem que ver o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou, o que tem que mudar, o que a gente tem que alcançar, o que intimidou, o que deixou aflorar. Se eles conseguiram entrar em contato com os conteúdos, se entregaram ou se resistiram, enfim. O processo criativo é íntimo e passa pela camada individual e pela coletiva. Uma depende da outra, precisa da outra. Essas camadas são percursos próprios que vão desabrochando junto ao aprendizado da técnica fotográfica. Assim, as imagens vão se aprimorando em sua linguagem fotográfica e passam cada vez mais a terem os conteúdos e significados próprios e pessoais. A experiência do olhar, ou o olhar com outros olhos, os exercícios e vivências propostos no processo criativo buscam dar apoio, base, referência para vivenciar as etapas desse percurso. Nesse caso, a fotografia empresta do teatro, suas formas de processos criativos, da dança, enfim, para se chegar nessa investigação pessoal, somando as descobertas fotográficas. As etapas são descondicionamento do olhar, desaprendizagem dos padrões, desconstrução das censuras, despertar do olhar livre, como o da criança que é curiosa, descobrir o invisível das coisas, ou seja, dar significados, fazer associações livres, decolonizar o imaginário, sonhar, viajar, voar, transpor, desapegar,
criar. A gente costuma falar que a arte, ela trabalha, ela quer chegar no inconsciente. Porque o inconsciente, ele tem tudo. Ele tem tudo sobre cada um. E o inconsciente é como um iceberg, onde fica só a pontinha para fora da água e mais de 3/4 para dentro. Essa parte de 3/4 para dentro é o inconsciente. É onde a gente leva esse tempinho para a porta dele se abrir e para as pessoas não terem mais medo dele, deixar aflorar. Portanto, o inconsciente é o que nos interessa. E para chegar até ele, tem que passar por essa travessia, por esse percurso. Por isso que chama processo criativo. Porque tem esse caminho, esse percurso, esse processo, essas etapas. Todas as ações, todas as formas de expressões falam sobre a gente. E é essa fotografia que a gente pretende, essa fotografia expandida, que sai para outras linguagens. Depois desse momento Tica, que fala um pouquinho sobre como ela orienta o trabalho, peço para o João também agora falar como que parte a orientação dele, né? Eu acho que, além de tudo que você, Mônica, e a Tica já falaram, sobre o que faz parte desse nosso papel, orientadores, o que mais importa para mim é transferir para os participantes o conhecimento técnico da fotografia de uma maneira descomplicada, uma linguagem acessível, prática e livre, de modo que eles nunca se sintam engessados ou limitados pelo equipamento, que a gente percebe a princípio que é isso que começa a rolar, né? Meu primeiro encontro sempre é sobre luz, já que ela permeia todo o processo fotográfico, mas raramente observada e principalmente enxergada pelas pessoas que estão começando a fotografar. Esse encontro sobre a luz, ele é prático, né? Eu sempre faço exemplos ali ao vivo, em tempo real, para que a luz se torne quase que palpável, né? As pessoas começam a perceber a luz como realmente um personagem da fotografia. Diante dessa variedade de pessoas e de tribos que frequentam o nosso curso, eu acho que isso é indispensável. É imprescindível a gente nivelar o discurso, falar de iluminação, de ISO, abertura, velocidade, fotometria, profundidade de campo, Photoshop, como se eu mesmo estivesse descobrindo tudo isso naquele momento que eu estou ensinando, né? Eu gosto de observar a maneira como tudo isso retorna de maneira modificada nos exercícios e na vida de cada um. Aprimorar a técnica fotográfica, para mim, jamais deve significar que a pessoa tem que se tornar escrava dela, mas passear de mãos dadas, dar um flerte, saber onde ela pode te levar e como ela pode te levar e como você pode ir além. É indispensável conhecer para poder experimentar, arriscar, errar, repetir e conseguir fazer a câmera enxergar aquilo que os olhos reais e imaginários enxergam. Eu sempre lanço esse questionamento para os nossos participantes, né? Se aquilo que a câmera está enxergando é o mesmo que os nossos olhos estão enxergando. E tudo isso só é possível depois de esgotar essas possibilidades formais. Quando essa liberdade se choca contra a técnica, eu acho que os resultados são infinitos, são verdadeiros e extremamente pessoais. Cada um tem um percurso, cada um tem um desejo, uma verdade, uma revelação, uma revolta,
E isso tudo também faz parte dessa linguagem híbrida que a gente construiu. E à medida que isso acontece, é possível ver claramente as pessoas se transformando, porque a expressão, né, o ato de se expressar, o fazer fotográfico e o processo criativo trazem uma importância muito particular para as pessoas. As pessoas passam a se sentir importantes no sentido muito bonito dessa palavra. E também isso acontece porque elas também são tocadas por aquilo que elas produzem. Como a Tica disse, cada encontro é um encontro e cada turma é uma turma. Isso, por si só, garante que a nossa jornada, enquanto orientadores, sempre vai ser instigante, fluida e mutante. E isso é maravilhoso, porque a gente também se modifica constantemente para falar a mesma língua. Né? A gente tem que embarcar na onda da turma da mesma forma que a turma embarca na nossa onda. E para mim, é isso que faz o nosso trabalho ser tão sólido. A nossa capacidade de absorver e comunicar, de estar realmente no lugar do outro e querer caminhar junto. Então dá para perceber o quanto que esse curso é interessante, né? Pelas palavras do João e da Tica, eu acho que são orientadores que vale a pena fazer, né? Porque não, não é fácil ter pessoas que conduzam dessa maneira, né? E eu acho que esse é a síntese do nosso trabalho. Eu dei uma pincelada em nosso caminho, a Tica falou um pouquinho sobre o trabalho dela, o João sobre o dele, e eu queria falar uma coisa assim rapidinha, antes da gente falar um pouquinho sobre as exposições, que eu acho que é importante tanto o João quanto a Tica falar um pouquinho dos trabalhos. A Cia da Hebe, ela tem uma ação social na cidade muito importante, ação social no sentido de trazer as pessoas para perto da arte. Eu acho que no momento em que nós fomos para um lugar e abrimos esse espaço para que as pessoas pudessem frequentar publicamente, gratuitamente, isso transformou muitas pessoas. As pessoas que sabem que está acontecendo algo ali, elas vão assistir, porque foram convidadas, foram participadas. Mas nos dá muito prazer quando uma pessoa entra espontaneamente para ver uma exposição e ainda volta para trazer um amigo. Então, esse caminho de conquistar a cidade através da arte é muito importante também. Tanto um quanto o outro já falaram que quem faz esse curso é uma diversidade de origem, de sexo, de idade, de formação. Então, assim, a diversidade dos participantes faz isso ser, assim, muito forte, porque convive um jovem de 14, 16 anos com uma pessoa de 50, 57, 60, 60 e poucos anos. Dá um choque, e um choque agradável sobre isso, né? Que mais? O que é importante falar também é que todos os trabalhos anteriores, eles foram feitos monitorias. Monitorias são os artistas que apresentaram o próprio trabalho para o público em geral e para a visitação das escolas. Isso tudo gratuito, gente, não foi nada pago, e nós não recebemos nada. Foi tudo, assim, oferecido para conquistar esse público. Eu acho que entre as 3 exposições com monitoria, nós fizemos mais ou menos um público de 3.000 estudantes, alguns estudantes que voltam, que trazem pessoas. Eu acho que isso é um a mais desse trabalho que a gente faz. Eu queria falar um pouquinho também, muito rápido, sobre aonde nós estamos localizados. E, para mim, é muito grata essa localização, não somente porque é uma casa que foi dos meus avós, da minha família, do meu pai, escritório do meu pai, cartório da minha tia, mas porque ela fica num cruzamento muito importante da cidade. Ela tem a Câmara Municipal,
o gabinete do prefeito, uma empresa de café, e nós ali no meio, um trabalho de arte no meio da política, do legislativo, do executivo e do negócio. Então, isso, para mim, é muito bonito, sabe? A gente não está separado, a gente está inserido nessa sociedade. Eu já começo a falar sobre isso, porque daí a gente já começa a falar sobre a 175, Ocupação Fotográfica, que foi a primeira exposição realizada nessa casa, uma ocupação. Anterior a essa, nós fizemos uma amostra de fotografia, basicamente de fotos, mas essa primeira amostra de fotografia, que foi o primeiro trabalho, em 2015, ela surgiu com projeções nos prédios da cidade. Então, esse também foi uma maneira da gente ser introduzido. Nós fomos para a rua, né? Aí, em 2016, eu propus que a gente entrasse nessa casa, e essa entrada foi muito interessante. Acho que o João vai mostrar essas fotos. A gente entrou nessa casa de olhos vendados, que foi uma exigência da Tica, porque ninguém conhecia essa casa, além de mim e dela, e por dentro, né? E a proposta, acho que foi a primeira proposta cênica para um trabalho de fotografia que a gente realizou, que foi de entrar e vivenciar durante meia hora, 40 minutos, ter uma vivência através de sons, de imagens que fluem no seu imaginário, de lembranças, de memórias, e disso decorreu um trabalho. Eu acho que a 175, ela foi um rompimento, assim, porque ela começou com essa sensibilização, né, das pessoas. E ela teve uma amplitude, assim, na forma de expressão, que foi através de instalações, intervenções. As fotos não estavam só na parede, elas estavam em lugares inusitados, e com outros tipos de linguagem para o público ver, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito fantástica. Assim. Eu acho que a 175 realmente foi um divisor de águas, não só na história da CIA, mas também para quem consome arte na cidade, né? E para quem descobriu uma maneira de consumir arte. Por ser absolutamente um projeto inusitado para uma cidade do tamanho de Pinhal, e pelos temas que ela trouxe, né? Por exemplo, esse meu trabalho que fala sobre as questões de gênero, de sexualidade, e como a Mônica disse, aí a gente ampliou o nosso diálogo com as visitas das escolas, então a gente pôde não só começar a falar sobre arte, mas começar a dialogar sobre essas questões pessoais que são presentes na vida de todo mundo e que são pouco faladas, né? Não só a questão de gênero, mas cada participante traz uma parcela, né, um tema do seu próprio universo pessoal, e isso foi amplificado, porque cada um se conecta daquilo de uma maneira, né? E acho que esse diálogo que a gente começou foi muito bonito. Esse trabalho que se chama Reflexões do Gênero, que foi feito a princípio para 175, é um trabalho que eu fiz com a minha irmã. Quem fotografou a gente foi a Tica, quem dirigiu a gente foi a Mônica. Esse trabalho que surgiu de uma maneira tão despretensiosa, né, para falar sobre o papel do gênero, da sexualidade na fotografia, e até mesmo do papel da mulher, de uma maneira mais subjetiva, ele foi atingindo patamares que eu jamais poderia imaginar que eles chegariam, né? Por exemplo, esse trabalho foi finalista no Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco. Então, a gente foi lá para Paraty ver esse trabalho gigante exposto lá na praça, e foi uma das sensações mais indescritíveis da minha vida, né? E uma experiência que eu só experimentei
por conta da Cia da Hebe e desse processo criativo tão verdadeiro que a gente vivencia aí. E, além disso, ela também foi selecionada para uma mostra coletiva em São Paulo, na Casa da Imagem, numa mostra que, inacreditavelmente, tinha outros grandes fotógrafos brasileiros, como a Nair Benedito, e assim, são sensações que transcendem tudo aquilo que a gente imagina formalmente para a nossa vida, né, e modificam a quem a gente é, e todo mundo que está ao redor da gente, né? Essa transformação é tão verdadeira que ela carrega todo mundo junto. Bom, depois da 175, nós fizemos a Deslimites, e a Deslimites a gente fez uma proposta para a cidade. Nós fotografamos 200 cidadãos pinhalenses, 64 ruas, 28 bairros, e isso foi exposto na fachada da casa, na intenção de trazer as pessoas para perto da arte, né, para perto da fotografia. Dentro da casa, tinha os trabalhos pessoais de cada um, juntamente com os objetos que essas pessoas que foram fotografadas nos emprestaram para a gente mostrar na nossa ocupação. Depois da Deles Limites veio Transações, que era um trabalho que buscava, tinha como perspectiva a ideia do toma lá da cá, né, quer dizer, o lado e o outro lado. Acredito eu que foi um trabalho que sedimentou muito o nosso processo, e que a gente teve uma turma que realizou projetos muito, muito sensíveis, muito pessoais, muito fortes. E, finalmente, o Manifesto 2020 online, que nós realizamos no ano de 2020, que seria para sair da casa e ir à casa das pessoas, às praças, às áreas de convivência, mas, infelizmente, veio a pandemia e isso tudo não foi possível e nós nos tornamos online. E, ao nos tornar online, nós ampliamos a nossa visualização no sentido de pessoas que nos conheceram, tanto na cidade, como em outras cidades, como no estado e como em outro país, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, ampliou. No total de visualização na internet, nós tivemos 13 mil visualizações, e entre as 3 primeiras ocupações, nós tivemos 8 mil visitantes, entre estudantes e público comum. O Manifesto 2020 online foi feito na cidade também, coletando histórias através da fotografia. Eu acho que é um trabalho no futuro muito importante, porque é uma coleta de imagens da cidade no momento antes pandemia, um momento em que não pôde mais acontecer. É um inventário de cidadãos. Bom, eu gostaria só para finalizar de dizer que esse contato com a internet foi muito importante e que nós vamos, a partir de 2021, durante o ano de 2021, tornar os encontros de criação online. É uma experiência que dá medo, mas, ao mesmo tempo, que nos deixa alegre para experimentar uma coisa mais dificultosa ainda. Eu acho que os encontros têm essa perspectiva, e para finalizar, de verdade, eu queria só dar um trequinho, né? Um resuminho. Por que essa companhia chama Cia da Hebe? Por causa que ela tem... A Hebe não é a Hebe Camargo, é a Hebe, minha mãe, que em 2015 faleceu, e que era uma pessoa muito forte, muito batalhadora, muito sensível, muito inteligente, brava, e que desenvolveu nos últimos anos da vida dela um resgate através daquilo que ela gostaria de ter sido quando sonhou a vida dela, que ela gostaria de ter sido artista. Nos últimos 10 anos, ela pôde trazer à tona essa vontade dela através da poesia, da pintura e dos relatos pessoais dela. Eu coloquei o nome não por uma homenagem, mas pela representação que ela tem, de que sempre e qualquer pessoa pode traçar um caminho artístico independente de ser artista. Eu acho que é isso. Se eu falei demais, o João corta,
e agradeço a participação de todos. Cia da Hebe, o mundo inteiro aqui. Oi, eu sou Roberta Sucupira e eu faço parte da Cia da Hebe desde o seu início, lá em setembro de 2015. Participei de todos os projetos. Naquela época, a Cia nos apresentava um método muito diferente e desconhecido. Se eu pudesse dizer uma frase hoje para resumir, eu diria que a Cia nos ensinou a fotografar por dentro. E o resultado disso é que a gente percebe melhor o outro, a gente entende melhor um sentimento, uma palavra, um gesto, e a gente vai além. A gente consegue ouvir o barulho do tempo, o movimento do vento, o cheiro de um carinho. E isso faz com que a gente se aproxime do outro. E é muito mágico. A minha experiência na CIA, ela foi avassaladora na minha vida. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de me expressar falando. Então, na CIA eu descobri uma outra forma de me expressar e de me encontrar também como artista, como pessoa, uma outra forma de colocar meus sentimentos para fora e conhecer muita gente diferente de mim, de gente de todas as idades, pensamentos diferentes. Essa vivência, esse apoio foi muito importante para mim e tem efeito até hoje na minha vida. O que eu acho mais legal sobre a CIA é que ela nos dá a oportunidade de criar e de usar esse lado nosso artístico e profissional, mesmo nesses tempos tão estranhos, né? Mesmo com a pandemia, a gente tem a possibilidade de participar de projetos e de criar, né? E nós, criativos, sabemos como às vezes é fácil deixar a vida nos levar e deixar o nosso lado criativo de lado, mas a CIA nos permite usar todas essas ferramentas que a gente tem para criar algo novo. Entrei na CIA achando que sabia tirar foto, mas descobri que não sabia, porque envolve muitas técnicas. Encontrei vários amigos de várias idades. A parte mais difícil para mim foi olhar para a minha história e transformar toda a emoção em fotografia. Rita antes da CIA, não via cores. Rita depois da CIA, vê cores e sorri mais.